Olá, meus queridos alunos de Mato Grosso. Estamos novamente aqui, desta feita, para conversarmos sobre redação. O bicho-papão, né? Aliás, não sei se você já olhou a sua nota. A nota, já olhou? Ah, eu fui treineiro, pessoal. Já saiu a nota do treineiro também. Acessa lá a página do INEP e olha a sua nota. E o espelho da sua redação está lá com a sua letra, quanto que você levou em cada uma das 5 competências e a sua nota final e por que você tirou essa nota. Está explicadinho lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Nós vamos começar nosso curso de redação hoje, né? E eu vou disponibilizar no portal da SEDUC essa cartilha aqui, ó, Redação Nota 1000 Fácil, escrita por mim e que eu distribuí aí para a SEDUC, distribuiu para boa parte dos alunos há algum tempo atrás. Vou fazer umas atualizações e em breve estará disponível para vocês no portal. Olha aqui, ó. Hoje nós vamos falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Tá. Agora eu quero que você preste atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Professor Sérgio Sintra. Tá. Você notou os hífenzinhos aí, ó? Depois de dissertativo e antes de argumentativo? Ué, mas existe esse negócio de pôr um tracinho lá e um tracinho aqui, professor? Existe. Muita gente não sabe, né? Então, eu quero começar, primeiramente, falando do uso do hífen. Olha, quando uma palavra tiver hífen e você for mudá-la de linha, você vai usar o hífen 2 vezes. Esse pequenininho aqui, depois do O, e esse outro aqui, antes do A. Só quando a palavra tiver hífen. Micro-ondas. Micro-ondas tem hífen. Então, vamos ver aqui, ó, nos exemplos que estão escritos aqui, ó. Como eu disse para vocês, micro-ondas. Vai um hífen aqui e outro aqui, porque a palavra micro-ondas tem hífen. Agora, já o exemplo aqui, ó, casa. K, hífen, za na outra linha. Sabe o que eu quero alertar vocês? Tem gente que faz a redação e coloca o hífen, quando vai separar a palavra, coloca o tracinho de separação aqui embaixo. Isso aqui não pode, isso está errado, você perde ponto, né? Então, nós aprendemos 2 coisas agora. Se a palavra tiver hífen, você vai pôr, e você for separá-la, mudá-la de linha, você vai pôr 2 tracinhos. Um no final do lado da palavra de uma linha e um no início da outra palavra, como está ali, dissertativo, argumentativo. Agora, se for uma palavra qualquer, como eu dei o exemplo de casa, K, hífen, tracinho, za na outra linha. Lembre-se, não coloca o tracinho de divisão embaixo da sílaba. É no meio da sílaba, como está ali no casa, tá? Bom, então hoje nós vamos falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa que nós precisamos aprender, o que é um texto dissertativo argumentativo? Ah, tá. Então, essa tipologia textual é diferente de um texto dissertativo expositivo. Dissertar, você vai opinar através de argumentos. Então, você vai opinar através de argumentos. E a opinião tem que ser impessoal, tá? Vamos lá. Em 2017, o tema da redação foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existem, além do tema, existem os textos motivadores. Aqueles textos têm que ser lidos.
aqueles textos têm ideias para orientar sobre os limites do que você tem que escrever. Bom, agora vamos voltar só ao tema. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aqui é importante você compreender o tema. Se você olhar, o número de pessoas que fogem ao tema é muito grande. Né? Nós tivemos, no último Enem aí, 243 mil zeros. E só tivemos 54 redações nota 1000. Não é 54 mil redações, não. 54. 1, 2, 3, 54. Né? Em contrapartida, nós tivemos 243 mil redações, nota 0, e boa parte delas foi por fuga ao tema. Para você não fugir ao tema, você olha aqui, ó, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Quais as palavras importantes aqui? Desafio, substantivo. Formação, substantivo. Educacional, adjetivo. Surdos, substantivo. Brasil, substantivo. Você viu que não tem verbo? É ruim quando não tem verbo, porque o verbo normalmente é um comando, né? Então, quando não tem verbo, você tem mais possibilidade de fugir ao tema. Mas aqui, ó, a palavra principal, formação educacional, ou as palavras principais. Formação, palavra principal. Formação. Que tipo de formação? Educacional. De quem? De surdos. Onde? No Brasil. Quais são os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? Bom, eu interroguei o tema, eu já consigo entender o que está sendo pedido. Bom, o seu texto tem que ter três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o seu texto, aí eu já vou falar para você, tem que ter 4 parágrafos. E nós vamos entender isso daqui a pouco. 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Tá. O parágrafo de introdução tem que ter 4 coisas. Pode ter só 3, mas se tiver as 4, seu texto fica melhor. Essas 4 coisas são contextualização, problematização, tese e argumentos. Então tá. O que é contextualizar? Contextualizar é apresentar informações, apresentar fatos sobre o tema. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Vou sair aqui, vai continuar gravando normal, não é para editar. Vou pegar esta garrafa aqui, vou voltar, me posicionar aqui e mostrar a garrafa para vocês. É uma garrafa de álcool. Está aqui. Mas eu não quero discutir o conteúdo. Faz de conta que o tema da redação seja essa garrafa aqui. Você vai ter que contextualizar essa garrafa. Quais as informações que você tem sobre essa garrafa? Olha aí para ela. É uma garrafa plástica, com capacidade para 1 litro de determinado líquido. Ela é transparente e ela possui uma tampa branca, certo? São informações, não tem nenhuma opinião. Ó. É uma garrafa plástica? É. Capacidade para 1 litro de líquido? Sim. Ela é transparente? É. Ela tem uma tampa branca? Tem. Ela é
levemente afunilada mais ou menos no meio? Sim. Tem alguma opinião aí? Não. Não tem nenhuma opinião. Tem apenas informações sobre essa determinada garrafa aqui. Ah, você fala, ela tem um rótulo azul aqui. Eu não vou falar do rótulo porque não estou fazendo propaganda para ninguém. Certo? Mas aqui, ó, faça de conta que nosso tema é isso aqui. Primeira coisa que você faz num tema é apresentar informações. Depois, você problematiza. Depois, você faz a sua opinião de forma impessoal. Eu vou pular agora a problematização e vou direto para a tese. Então, contextualizei. Garrafa, plástica, transparente, capacidade para 1 litro, com tampa branca, levemente afunilada ao meio. Ponto e vírgula. Porém, se ela fosse preta, provavelmente venderia menos. Aí é a opinião. Se a opinião é a tese. Então, o que eu quero que você entenda? A diferença de contextualização e tese. Entendemos isso? Ótimo. Né? Ótimo. A diferença entre contextualização e tese. Olhe bem agora. Para exemplificar uma introdução com aquelas 4 partes, eu estou usando uma redação nota 1000 de uma aluna de Mato Grosso, de Cuiabá, né, que, inclusive, fui professor do pai dela e fui professor da professora dela lá, numa determinada escola particular aqui em Cuiabá. Mas por que você pegou a redação dela? Porque ela tirou 1000 2 vezes consecutivas no Enem. Olha, eu fiz já 3 vezes o Enem para ver se eu conseguia tirar 1000, eu não consegui. A primeira vez eu tirei 980. A segunda vez eu tirei 900, fui muito mal. E nesse último Enem agora eu tirei 960. Né? Agora eu vou olhar até o espelho lá, onde foi que eu perdi ponto. E a Thaís, não. Ela tirou 1000 2 vezes. E eu peguei a redação dela para dar o exemplo. Olha o texto dela aqui. Vamos ler o texto. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Ponto. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Ponto. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Bom, a primeira coisa que você vai observar aí são as cores diferentes, né? Por que isso? Porque lembra daquelas 4 partes? Contextualização, problematização, tese e argumentos. Eu vou identificá-las aqui no texto da Thaís. Tá? Bom, a parte em vermelho é a contextualização. Como é que ela fez essa contextualização? Ela
usou de uma pequena narrativa, de um mito grego. E ela deixou isso claro, né? Quando ela diz aqui, ó, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus, o principal deus grego, a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Ah, tá. Por que que aqui continua em vermelho? Aqui eu tenho o primeiro período do texto dela. Né? Ela diz assim, ela vai agora explicar por que Sísifo tinha que rolar essa pedra morro acima eternamente. Aí ela explica, todos os dias Sísifo atingia o topo do rochedo, vírgula. Contudo, era vencido pela exaustão. Exaustão é cansaço. Assim, a pedra retornava à base. Ah, tá. E Zeus que fazia ele ficar cansado. Quando ele chegava lá em cima, rolando aquela pedra imensa, ele ficava muito cansado, a pedra voltava à base. Voltava lá no pé do morro. Por isso que ele fazia o mesmo serviço todo dia, eternamente. Tá. Então ela usou de uma pequena narrativa para fazer a contextualização. E aí ela vai problematizar. E de maneira muito inteligente, ela vai comparar a contextualização à sua tese. Quer ver? Ó? Odiernamente, e essa palavra quer dizer o quê? Modernamente. Esse mito, ó, esse, não é este, é esse mito, porque já citou o mito, então é esse. Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Aí, ó, já fez a problematização, né? A luta dos deficientes auditivos é a luta de Sísifo, que não tem muita solução. Sísifo todo dia tinha que rolar a pedra lá, era desafiado a rolar a pedra. Formação educacional de deficientes auditivos é difícil. Aqui, vou fazer um pequeno parênteses. A ONU, através da Organização Mundial de Saúde, orienta a gente não usar mais deficiente. Deficiente físico, deficiente auditivo, né? Então, você não vai mais escrever isso. Você vai escrever assim, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Professor, eu não vi diferença nenhuma. Eu não vi diferença nenhuma. Pessoa com deficiência e deficiente físico. Você não viu porque você não sabe morfologia. Porque você não sabe gramática. O que a morfologia estuda? As classes gramaticais. Quais são as classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral, conjunção, preposição, interjeição e advérbio. Tá. São 10 as classes. Estava esquecendo logo do advérbio, que vai ser fundamental para nós. Né? E essas classes gramaticais têm uma hierarquia, como eu estava falando lá no tema. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Formação é substantivo. Educacional é adjetivo. Adjetivo é uma palavra que qualifica um nome, um substantivo. Que caracteriza um substantivo. Né? Então, olha bem. Se eu falo pessoa com deficiência, pessoa, substantivo, com deficiência, essa expressão junta, com deficiência, não é um adjetivo, mas funciona como se fosse um adjetivo. Então,
Pessoa com deficiência, eu falei para vocês que substantivo é mais forte que adjetivo, né? Então, aqui eu estou ressaltando pessoa e estou diminuindo deficiência. Quando eu falo deficiente físico, deficiente auditivo, por exemplo, como aqui no texto, eu estou deficiente é o quê? Substantivo. Auditivo é o quê? Adjetivo. O que é mais forte? Substantivo ou adjetivo? Substantivo. Então, eu estou fortalecendo a carga semântica de significado da palavra deficiente. Ao contrário aqui, ó, eu estou fortalecendo a carga semântica, o significado de pessoa e não mais de deficiente. Você entendeu por que que a ONU, através da Organização Mundial de Saúde, diz para a gente usar pessoa com deficiência ao invés de deficiente? Essa é uma orientação recente, tal, que na época que foi feita essa redação ainda não se levava em consideração, né? Mas agora não é mais interessante você usar deficiente físico. Nenhum tipo de pessoa com portadora de necessidade especial também não. Ah, e como é que abrevia isso aqui? Para não ficar repetindo. PCD. Assim, ó. PCD. Tá? Mas vamos voltar ao texto. Então, aqui, em roxo, ela faz a problematização. Ela compara a luta de Sísifo à luta dos deficientes auditivos, das pessoas com deficiência. Agora, eu quero chamar a atenção, e aí, ó, parabéns. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a crase. Assemelha-se à luta. Como que eu vou saber se tem ou se não tem crase? Porque se você pegar ali um pouquinho mais atrás, vamos ver aqui, bem no início da segunda linha. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra. Por que que esse A primeiro aí, a rolar, não tem crase? Por que que esse a luta aqui tem crase? Por que não se coloca crase diante de verbo, rapaz? Rolar é verbo. Então você não pode pôr crase. Diante de verbo não tem crase. Acabou. Pronto. Certo? Agora, assemelha-se à luta. Ah, mas às vezes tem, às vezes não tem, professor. E como é que eu faço? Aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional, esse A aqui, ó, a formação educacional está sem crase. Como que eu vou saber isso? Então, eu vou ensinar um macete para você nunca mais esquecer. Então, vamos pegar aqui. O que é? Primeiro, vamos entender o que é. O nome não é nem crase, é acento grave. O que ele indica? Ele é indicativo do quê? Então, esse A com acento grave é igual a mais A. Ora, se é A mais A, eu preciso entender o seguinte, que esses As não são a mesma coisa. Um A aí é preposição, o outro A é artigo. E você sabe qual A que é preposição, qual A que é o artigo? Ele só vai melhorar o foco, né? Isso. Então, eu já vou aproveitar e escrever. O primeiro A é a preposição. O segundo A é o artigo. Então,
o primeiro A é preposição, o segundo A é artigo. Não, tranquilo. Aí, voltando aqui, assemelha-se à luta. Qual que é o macete? Troca a palavra feminina, luta, é um substantivo feminino. Troca por uma palavra masculina. Não precisa nem fazer sentido. Mas se você conseguir fazer sentido, é melhor para você entender. Dá um sinônimo de luta aí para mim, masculino. Luta, combate. Tá. Aí você fala de novo. Esse mito assemelha-se ao combate. Ao combate. Toda vez que der ao, você vai colocar a crase. E se der o, quando você trocar, você não vai colocar a crase. Eu não entendi. Então, vamos voltar aqui no exemplo do quadro. Olha bem, aqui nós temos, nesse contexto, não há dúvidas de que a formação é um substantivo feminino. Troca por um substantivo masculino. Precisa fazer sentido? Não, não precisa, mas eu vou falar um que faça sentido. Não há dúvida de que estudo. Não há dúvidas de que estudo. Que o estudo, não há dúvidas de que o estudo de surdos é um desafio. Quando der o, não tem a crase. Só tem a crase quando der ao. Mas não é fácil. Sabe como que você vai aprender isso? Treinando. Aí você vai observando o texto dela. Vamos voltar aqui para o texto. O professor de gramática vai explicar isso para vocês e é muito importante para a redação. Então, quando o professor explicar, vocês prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Aqui ela problematizou comparando a luta do mito grego à luta dos deficientes. Beleza. Aí, então, contextualizou, problematizou, agora ela vai apresentar a tese dela. Nesse contexto, por que é nesse, não é neste? Porque já é esse contexto que já foi citado aqui. Não há dúvidas de que a formação educacional de surdos no Brasil é um desafio a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Olha que coisa brilhante que ela fez. Ela simplesmente inverteu o tema. Como que era o tema? Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Aí ela falou assim, não há dúvidas. O que é esse não há dúvidas? É uma locução adverbial. Aí ela está dando a opinião dela. Não há dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Só que não pode escrever em primeira pessoa, então ela impessoalizou. Não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, quer dizer, desafio que ocorre, infelizmente. Qual que é a classe gramatical de infelizmente? Advérbio. Mais uma vez, ela está dando a opinião dela sem usar a primeira pessoa. Infelizmente, ocorre não só, mas também.
O que significa essas duas expressões? Não só, mas também e. Mas o que é mais bonito você escrever? Ela poderia ter escrito assim, o qual ocorre, infelizmente, devido à negligência governamental e ao preconceito da sociedade. Fica sem graça. Agora, quando ela fala assim, não só a negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade, ela está aqui colocando já os argumentos. Então, ela deu a opinião, só invertendo o tema e usando uma locução adverbial e um advérbio. E aí, ela citou os dois argumentos. Qual que é o primeiro argumento? Negligência governamental. Qual que é o segundo argumento? Preconceito da sociedade. Aqui, fazemos uma ressalva. Ela usou essa vírgula aqui, que grande parte dos gramáticos e dos grandes jornais não aceitam essa vírgula aqui, porque não só, mas também dá ideia de e, então não teria essa vírgula aqui. Porém, isso não é nada para um texto maravilhoso desse. Agora, vamos voltar. Em vermelho, o que é? Contextualização. Em roxo, lilás, o que é? Problematização. Em verde, tem gente que fala que é azul. Em verde, o que é? É a tese. Como que ela fez a tese? Só invertendo o tema e colocando uma locução adverbial e um advérbio. Qual que é a locução adverbial? Não há dúvidas de que. E qual que é o advérbio? Infelizmente. E aí, ela já deu a opinião dela sem usar a primeira pessoa, que você não pode usar a primeira pessoa. E colocou os dois argumentos. Negligência governamental e preconceito da sociedade. Então, quando você vê essa introdução, ela tem necessariamente 4 parágrafos. Por quê? Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. Por que 2 parágrafos de desenvolvimento? Porque tem 2 argumentos. Eu desenvolvo cada argumento em um parágrafo. E um parágrafo de conclusão. É isso que nós tínhamos para hoje, explicando para vocês a introdução. Eu peço que você não perca a sequência, as próximas aulas, porque eu vou continuar com o mesmo texto e nós vamos ver os 2 parágrafos de desenvolvimento na próxima aula. E numa terceira aula, nós vamos ver o parágrafo de conclusão e aí, nessa mesma aula, nós vamos ver o texto como um todo, a unidade que esse texto tem, né? A progressão textual. E, numa quarta aula, nós vamos começar a estudar cada uma das 5 competências exigidas pelo Enem. Hoje eu só queria falar para vocês da estrutura do texto dissertativo argumentativo. A estrutura macro é introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso tudo tem que estar alinhavado, ligado, né? Um se relacionando com o outro, e nós vamos aprender isso nos próximos encontros. Vamos disponibilizar a cartilha da redação Nota 1000 Fácil para vocês. E também eu estou terminando de atualizar uma apostila de redação em PDF para vocês baixarem e para vocês treinarem as suas redações aí nas suas escolas, nessas várias cidades de Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado e até a próxima aula.